Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal. Hoje a gente vai ter uma conversa muito enriquecedora e inspiradora para vocês. A gente vai mergulhar num tema que conecta saúde, ciência e espiritualidade e ajuda a gente a entender como que a gente pode cuidar do nosso corpo e da nossa mente de uma forma mais integral. E para deixar essa conversa muito especial, eu tenho o prazer de receber o professor Dr. Ricardo Monesi, que é um grande nome dentro da saúde integrativa. E ele é coordenador do programa de cuidados integrativos em oncologia no AC Camargo Cancer Center e uma referência do uso do Reiki dentro do Sistema Único de Saúde. Fique aqui comigo e aproveite esse episódio. Ricardo, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui, uma grande honra. Para a gente começar nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pessoal e o que te levou a trabalhar com saúde integrativa. Lu, muito obrigado por me receber aqui no Fluxo Essencial. É um dia essencialmente maravilhoso, onde vamos ter uma conversa sobre o fluxo natural da saúde através da integralidade. Então, deixo aqui desde já o meu agradecimento, meu abraço a você, a todos vocês que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos. E como começou a minha jornada? Eu sempre costumo falar que às vezes a gente acha que escolhe um caminho e, na verdade, o caminho está nos escolhendo. Basicamente, né, o caminho das práticas integrativas e da saúde integrativa, eu acho que me escolheu. Foi um meio, um método, um toque, né? Afinal de contas, tudo é sutil, né? O que eu acho que se traz de pungente na vida. Num momento muito difícil da minha vida, onde eu passava por um momento de depressão entre 16 e 17 anos, naquele momento em que a gente não sabe se fica na infância, se permanece na adolescência ou se migra de vez à vida adulta, mas entre as grandes indecisões atravessou-me a depressão e em meio à depressão eu descobri ou fui descoberto por uma prática integrativa chamada de Reiki, e que no começo eu não sabia o que era, como se fazia, não sabia pronunciar a palavra. Eu lembro só de uma tia me ligando e falando: olha, tem uma técnica muito bacana que pode ajudar você na depressão, é Reiki. Eu falava Reishi, Reishi, e aconteceu que eu fui lá numa segunda-feira chuvosa à noite e depois daquele dia todas as minhas noites se transformaram em momentos iluminados e mais do que em momentos iluminados, todos os dias da semana para mim se tornaram segundas-feiras, porque as segundas-feiras se tornaram emblemas do que é o cuidado e o cuidar. Eu acho que o meu percurso começou pela questão do sentir-me acolhido, não enquanto uma pessoa que estava com depressão ou enquanto aquele ser depressivo. O meu caminho ele se inicia dentro da questão da saúde integrativa, percebendo que todos nós somos muito mais do que uma doença. Todos nós somos muito mais do que um rótulo ou um CID, aquele código que os médicos colocam, né? Nós somos pessoas, nós somos seres humanos que passamos por adoecimentos. E foi nesse momento, onde literalmente eu fui tocado pelo Reiki, que veio a descoberta, que veio a grande emoção, né? Uma vez que a própria palavra emoção vem do latim emovere, que significa movimento da mente, veio todo esse movimentar do que era realmente sentir-se cuidado. E depois disso, foram 4 semanas sendo cuidado através desta técnica milenar. E quando eu pensei que estava tudo começando a ficar super bem, super maravilhoso tal, falaram para mim: olha, são só 4 sessões porque é um grupo voluntário, então a gente tem que abrir vaga para outras pessoas. E eu falei: poxa, e agora? Né?
o que eu faço? Ah, você espera mais um mês. Eu falei, mas o que eu faço nesse um mês? Né? E aí falaram para mim, olha, vai ter um curso sábado. Que tal se você vier fazer esse curso? Você se sente preparado? E eu acho que ali foi a concretização do chamado, né? Da missão. 16 para 17. Nossa, né? Faz tempo, né? Eu tinha cabelo na época, né? E eu me lembro muito bem de ter ido neste curso. E aí na outra segunda-feira eu já estava retribuindo, dando um pouquinho mesmo que em conta-gotas, né, da pipeta de um iniciante, o cuidado que eu recebi, né? E aí já vão mais do que algumas décadas, né, cuidando e praticando diariamente a questão do autocuidado. E depois do Reiki vieram outras práticas integrativas. Eu não sabia o que era prática integrativa no começo e mal sabia eu que eu vinha de uma família que já praticava, porque a minha avó era benzedeira. Gente, benzedeira, deve ser demais ter uma avó benzedeira. Né? E eu tenho a sorte de ter sido, e ainda sou, né, neto de uma benzedeira, filho de uma benzedeira. E agora minha filha está sendo preparada pela minha mãe. Ricardo. Né? Então, toda a questão, né, da essência do cuidado, da essência do que é o cuidar, né, dessa aproximação, né, foi muito intensa e foi muito forte. Né? E aí veio o yoga também, depois veio toda a questão da trajetória acadêmica, que a gente vai conversar um pouco mais, né? Mas eu acho que foi, sobretudo, um chamado a algo que deveria ser feito, né? Que não iria me tornar melhor ou pior, mas eu acho que me tornou uma pessoa muito diferente. E é sempre muito importante pontuar, né, Lu? Que as pessoas pensam, né? Poxa, ele trabalha com reiki, trabalha com práticas integrativas. Eu trabalho com o que eu amo, né? Que é a questão da assistência, do ensino, da pesquisa, mas é uma missão árdua, né? E não é por vaidade, por fama, glória e muito menos por riqueza. Mas eu acho que é sobretudo por um propósito de fazer com que essas práticas que são ancestrais, que são milenares, que fazem parte da cultura do ser humano, elas possam estar mais disponíveis, mais acessíveis e que principalmente as pessoas entendam que elas devem ser integradas de maneira complementar aos melhores tratamentos médicos convencionais. Entendi. E até para já emendar aqui uma outra pergunta, como é que foi a inserção do Reiki dentro do SUS? E para você, quais foram as maiores dificuldades que você teve para inserir o Reiki dentro do SUS? Primeiro que hidratar-se também faz parte da integralidade humana, não é? Bom, as práticas integrativas, elas hoje em dia, elas têm uma política nacional que rege 29 delas dentro do Sistema Único de Saúde. Eu tive a oportunidade de colaborar com a construção dessa política, né? Como um dos atores, um dos pesquisadores que estavam bem no começo desse movimento, um movimento que começa ali por volta de 2000, né? Ou seja, a gente está fazendo 25 anos desse movimento, né? 26, se formos contar tempo, esse né? ano. Tempo, muito tempo, né? Se a gente for pensar muito para trás, né, Lu? A gente vai para a década de 70, década de 80, por exemplo, onde em 1989 os Estados Unidos começaram a perceber o quanto diversas universidades já vinham trabalhando a temática do que antigamente nós chamávamos de alternativo, não é? Sim. E muitos hospitais já começavam a fazer uma indicação, um uso meio oficioso. E em 1989,
os Estados Unidos decidem instalar um observatório para verificar esse fenômeno da medicina alternativa, né? Certo. E era uma coisa muito pequena, muito modesta, né? Eles queriam observar, né? Era um office, um escritório. E eles tinham uma incumbência de, durante um determinado período de tempo, reportar para o National Institute of Health o que seria esse fenômeno, essa grande busca pela população desses recursos. Mas especificamente o reiki ou tipo várias? Várias, Tá. várias. Tudo que era chamado de terapias alternativas. Sim, né? sim, tá. E não demorou muito, Lu. Em 1993, esse pequeno observatório ele se tornou mais um centro nacional, né, que é ligado até hoje ao NIH. Né? Ele pulou de um observatório de medicina alternativa para um centro nacional de medicina alternativa e complementar. Certo. E é muito importante a gente frisar isso para o público do Fluxo Essencial, porque, na verdade, a rotulagem, né, ela vai evoluindo ao longo do tempo. A gente tem na palavra alternativa, muitas vezes, um significado de exclusão. Ou eu assisto Fluxo Essencial ou eu assisto algo alternativo. Peraí, mas o Fluxo Essencial é o melhor podcast? Porque tem a melhor apresentadora, Lu? Não, peraí, não é alternativo. Eu posso tanto assistir esse podcast quanto algum outro podcast que me traga informações e que eles possam ser complementares, não é? Ou seja, uma coisa não exclui a outra, né? E aí começaram com 5 milhões de dólares de orçamento, que para a década de 90 era um dinheiro bem substancial. E não demora muito para que esse Centro Nacional de Medicina Alternativa e Complementar se transformasse em um Centro Nacional de Saúde Integrativa e Complementar. Né? É uma coisa muito importante, né? A questão do que é saúde integrativa. Né? É uma saúde que ela vai buscar dos conhecimentos de todas as técnicas, de tudo que a tradição nos traz, não é? Das medicinas tradicionais chinesas, indianas, africanas, a própria medicina tradicional brasileira, não é? A medicina de cada povo, da tradição, e fazer com que esses tratamentos, essas técnicas possam estar integradas, complementando os tratamentos médicos convencionais. E aí, nessa esteira desse movimento, a Organização Mundial de Saúde, ela vem e começa todo um movimento não só de aceitação, mas sobretudo de valorização, só que do que eles chamavam de medicinas tradicionais. Uhum. E aí, nessa esteira, o Brasil também começa esse movimento, né? Por quê? Porque nós somos um país que é um caldeirão étnico, graças a Deus. Graças a Deus, eu também acho. Nós temos várias etnias, várias culturas, várias tradições de conhecimento que se encontraram no nosso território, né? E dentro de toda esse caldeirão maravilhoso, né, nós temos diversas formas, diversas técnicas, diversas modalidades que se encontraram. Né? Mesmo dentro, por exemplo, da fitoterapia, da utilização de plantas medicinais, nós vemos todo o conhecimento, né, do povo africano e que se perpetua até hoje, né, nos seus descendentes, se encontrando com o conhecimento de plantas medicinais de povos do Oriente, de povos do Ocidente europeu, e que formaram esse conjunto de conhecimento, por exemplo, que a gente tem sobre as plantas medicinais e a fitoterapia no Brasil. E aí a gente começa ali em 2002, né, termos um primeiro encontro em Brasília, onde se reuniram alguns pesquisadores, eu estava ali, junto com o Ministério da Saúde, e começou-se ali o desenho do que viria a se tornar a nossa Política Nacional de Práticas Integrativas. Né? Em 2006 foi publicada a primeira portaria,
Portaria 971, assinada no dia 3 de maio. Então, o ano que vem, né? Este ano, 2026, né? A gente já celebra 20 anos de existência desta política, né, que começa consagrando, né, a homeopatia, a acupuntura, a fitoterapia, o termalismo social, a crenoterapia e a antroposofia como técnicas a serem incorporadas dentro do sistema. E aí a gente teve 10 anos onde muito estudo, muito esforço, muito diálogo e principalmente muita pesquisa foi empreendida para saber quais eram as práticas que eram mais utilizadas. Não de uma maneira oficial, mas de uma maneira orgânica por todos nós que somos usuários do Sistema Único de Saúde. E aí foram mais 14 práticas que foram inseridas dentro da política nacional a partir da portaria 849 de 2017 e posteriormente mais 10 práticas foram inseridas em 2018 a partir da portaria 702. Interessante, eu não sabia nada disso. Né? Dentro do SUS. Dentro do SUS. E aí na portaria 849 veio o reconhecimento, né, do Reiki enquanto prática integrativa que estaria dentro do SUS. Né? Eu falo, isso não foi um trabalho meu, muito pelo contrário, foi um trabalho de diversas mãos, de mãos de pesquisadores do país inteiro, né, de terapeutas do país inteiro que já trabalhavam a técnica, de profissionais de saúde que às vezes se dedicavam dentro das unidades básicas de saúde, dentro de hospitais. Né? A gente não imagina, Lu, por exemplo, que o Memorial Sloan Kettering Cancer Center tem um serviço de saúde integrativa desde 1991. Nós não imaginamos que, né, aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Municipal, através da iniciativa da nossa querida amiga, a doutora Joseli Beatriz Suzy, médica acupunturista, existe há mais de 25 anos um serviço de práticas integrativas que atende o servidor público municipal. Né? A gente não imagina que a gente tem dentro do Brasil figuras que trabalham há mais de 30 anos, buscando o reconhecimento de toda essa questão da integralidade e da complementaridade. Né? E aí o mais bacana foi o que até brincavam e brincam comigo, né? E o Ricardo, depois da assinatura da 849, ele sossegou porque o Reiki entrou na política, né? Mas você teve alguma dificuldade com o Reiki? Pelo jeito não, né? Não. Não, mas já tinha histórico de outras... A gente tinha muito histórico, a gente tinha... No caso aí já tinha a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado, né, um mestrado pela Faculdade de Medicina da USP, um doutorado pela Unifesp. A gente já tinha outras pessoas nesse meio tempo que vinham defendendo as suas dissertações e teses, mas principalmente, Lu, o Reiki em 2004 foi realizada uma pesquisa onde a gente buscou verificar, né, qual era uma das técnicas mais utilizadas dentro do SUS no Brasil em 2004, e o Reiki era uma dessas técnicas, né? E de uma maneira muito, digamos, tão sutil quanto o toque, né? Porque a gente não poderia falar que tinha muita resistência, né? Acho que até pelo resultado, talvez. Depois do que as pessoas se tratavam, elas voltavam a procurar mais o Reiki, que era o que dava mais resultado, seria isso? Não só isso, Lu, porque o Reiki ele era uma técnica que não trazia efeitos colaterais, ela não é invasiva, qualquer pessoa pode receber e qualquer pessoa pode se tornar um terapeuta, de uma maneira muito fácil. E o que a gente precisa para aplicar Reiki? Um lugar. E, sobretudo, a intencionalidade. Então, eu estou aqui. Eu posso pegar e me levantar da cadeira agora e fazer Reiki em você. Né? A gente pode pegar e tem uma pessoa passando mal num ônibus, como já aconteceu, né? Eu no transporte público, uma pessoa passou mal ao meu lado, eu peguei, virei e falei, olha, eu posso tocar o seu ombro, né?
pessoa virou e falou assim, é o conforto de um abraço, pode ser, né? Era um senhor de idade. Peguei e toquei, falei, olha, o senhor já ouviu falar de reiki? Aí eu peguei e expliquei um pouquinho, já ouvi, eu posso fazer no senhor? Mas eu vou ter que ficar de pé, o metrô lotado. Eu falei assim, não, né? Ali, através do toque sutil, da aproximação das mãos no ombro, a gente começa, né? O pessoal acha que tem toda uma mística, não é? Que eu preciso de um lugar super preparado. E eu falo sempre que, até parafraseando Leonardo da Vinci, né? A simplicidade é o maior índice de sofisticação que existe. Eu também acho. Né? A simplicidade é tudo, né, Lu? Então, eu não preciso ter um lugar, uma hora e algo que me faça cuidar de uma pessoa. Eu só preciso que essa pessoa ela esteja disposta a ser cuidada e que o terapeuta tenha intencionalidade do cuidado. E acho que o Reiki ele é uma ferramenta que vem sendo utilizada há muito tempo, né? E que lá, através da portaria 849, ela foi reconhecida. E a luta era para que outras técnicas de imposição de mãos também pudessem ser reconhecidas e estar dentro do Sistema Único de Saúde, né? E eu falo, a luta não acaba. Por quê? Porque nós temos várias outras técnicas, várias outras modalidades, vários outros saberes. Que podem ainda, né, ser incluídas dentro do SUS. Que podem ser incluídas dentro do SUS. E tudo isso a gente vem trabalhando, mas sempre com muita responsabilidade. Não é? Entendi. Até para continuar... Como é que você pode explicar, você falou que você aplicou no ônibus, como é que você pode explicar como que o Reiki trabalha no nosso campo energético? O que as pesquisas indicam, Lu, né? E aí eu falo que às vezes eu sou o chato que trabalha com a ciência, né? Nós não sabemos ainda, né? Qual tipo de energia o Reiki é? Elétrica, magnética, eletromagnética, né? A gente sempre trabalha com uma suposição, com uma hipótese de que o Reiki, ele provavelmente seja uma energia sutil, de natureza ainda não qualificada pela física atual, mas que, ao que tudo indica, talvez seja uma frequência eletromagnética, né, de baixo espectro. Por quê? Porque ela causa sensação de calor. E se nós formos pensar em espectros eletromagnéticos de baixa frequência, eles conseguem, não é, produzir, por exemplo, sensação de calor. Não é? Eles conseguem produzir alguns efeitos em experimentos in vitro que a gente verifica em algumas questões, né, em vivo. Né? Como, por exemplo, a questão da modulação de multiplicação celular, às vezes a liberação de substâncias que fazem com que as nossas células se comuniquem. Né? Mas a gente acredita o quê? Em que o terapeuta, ao canalizar essa energia, que não é uma energia da pessoa, e sim uma energia que é proveniente do mundo, né? Do planeta, né? Uma energia, por exemplo, que os indianos chamam de prana, né? O sopro vital. Né? O terapeuta ele canaliza essa energia ela é transferida, ela passa pelo terapeuta, que é um canal, e ela chega ao receptor e ela trabalha no receptor fazendo o quê? Modulações nos campos energéticos sutis. Um exemplo bem fácil para que o público do fluxo essencial entenda, não é? Se formos pensar pelo paradigma da medicina tradicional chinesa, nós temos meridianos e temos pontos, por exemplo, que a acupuntura ela trabalha. São caminhos por onde a energia passa. O Reiki é uma energia sutil que ela vai atravessando esses pontos e restabelecendo o equilíbrio, especialmente em alguns pontos principais, que a gente chama dentro da ciência de pontos de energia e que a tradição costuma chamar, por exemplo, de chakras. Não é? Então você tem o realinhamento desses chakras.
o que a gente pode falar do ponto de vista orgânico, não é? Do ponto de vista orgânico, nós estamos falando do quê? De trabalhos onde existem interações de campos energéticos, não é? O reequilíbrio, não é? Do que a gente chama de potenciais próprios energéticos do nosso corpo. Isso daí, às vezes as pessoas falam, poxa, mas falar de energia é tão abstrato. Eu falo que sai do campo abstrato quando a gente pensa num eletroencefalograma. O eletroencefalo, ele faz o quê? Ele registra as ondas elétricas do seu córtex encefálico, cerebral. Quando eu falo em um eletrocardiograma, eu estou falando do quê? De detecção de ondas elétricas do coração. Quando eu falo em resposta galvânica da pele, não é? Eu estou falando de um campo elétrico de baixíssima intensidade que percorre a nossa pele, não é? E não é à toa que num dia muito quente, num clima muito seco, nós mesmos somos acumuladores de energia estática. Quando batemos numa superfície metálica, a gente toma um choque. Sim, verdade. Né? E o que este campo faz? Ele traz um equilíbrio, ele promove o restabelecimento desses equilíbrios. O que é importante é a energia do Reiki, ela não trabalha apenas no biológico, ela trabalha também na questão psicológica. Tanto é que um dos grandes relatos que a gente tem é o quê? A sensação de relaxamento. Esse relaxamento psicológico talvez seja devido a quê? Talvez seja devido a uma interação psicobiológica, uma vez que nós sabemos, através de diversos estudos, que evidências apontam que o Reiki, assim como outras técnicas de imposição de mãos, trabalham regulando especialmente a questão da liberação e do controle dos chamados hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, noradrenalina, né? Quando a gente fala em cuidado da psique, a gente está falando sobre o cuidado da parte das emoções, da parte mental, né? E aí eu falo, quando eu trabalho o campo biológico, quando eu trabalho o campo psicológico, eu também cuido da questão social. E o quanto a gente vê de doenças sociais que afetam a nossa comunidade hoje em dia, não é, Lu? Bastante. A questão da violência, a questão da pressa, a questão de uma sociedade ansiosa, do cansaço e da ansiedade, né? Agora me falha a memória, um autor que eu estou lendo, um livro maravilhoso que eu indico a toda a audiência, que é A Sociedade do Cansaço, né? Eu adoro livros. De um filósofo que agora me fugiu o nome, depois eu vou recordar e peço a você que traga audiência, mas ele é um livro bem fininho, mas extremamente contundente. Ele fala exatamente disso, dessa questão de uma sociedade ansiosa, de uma sociedade que vive em busca de resultados de alta performance. E, de repente, a gente se perde no meio dessa ansiedade. E, ao se perder no meio da ansiedade, a gente vive tentando buscar, rememorar e reviver o que éramos no passado. E aí, do polo ansioso, a gente passa a viver no polo depressivo. E aí a gente vive nessa eterna gangorra. Né? E no meio disso tudo, vem a violência e tantas outras coisas. Né? E tudo isso abala também o quê? A espiritualidade. A espiritualidade que, sabemos, é uma das dimensões fundamentais do cuidado ao ser humano. Com certeza. E aí, Lu, quando a gente fala no Reiki, a gente está cuidando de quem? Nós não estamos cuidando de uma doença. E aí, repito, as práticas integrativas, elas não cuidam de uma doença, elas cuidam de uma pessoa, de um ser humano. E aí, quando eu falo em humano, vem aquela pergunta, né? De onde vem a palavra humano? Você sabe, Lu? Não sei. A palavra humano vem de humus, que significa terra fértil. Ou seja, nós somos uma terra fértil. Uma terra fértil onde nós florescemos. Podemos florescer através das nossas ideias, dos nossos pensamentos,
dos nossos atos, das nossas ações, através dos nossos filhos. Que lindo. Né? E enquanto seres humanos, nós podemos ter adoecimentos que afetam essa terra fértil. Mas como é que eu vou cuidar dessa terra? Né? Eu vou cuidar desta terra de uma maneira integral. Eu cuido do biológico, do psicológico, do social e da espiritualidade. Por isso que a gente fala, a base do cuidado integral é um cuidado multidimensional, é um cuidado centrado na pessoa, né? Eu não centro o cuidado em uma doença e, principalmente, quando eu cuido da pessoa, eu cuido da sociedade. Eu cuido tanto do microcosmos dela, da família, quanto do macrocosmos, que se reflete, né? Como diria Hermes Trismegisto, né? Tudo que está acima está abaixo, tudo que está abaixo está acima. Né? Existe esse espelho, né? Esse reflexo palindrômico do que nós temos. Então, quando eu cuido de mim, eu cuido de todos os que estão à minha volta. E uma coisa que é também legal falar, né, Lu? Nós estamos em uma época onde nós vivemos este antropoceno, não é? O que vem a ser esse antropoceno? Já ia perguntar. O antropos é o homem, o seno é o cenário, né? O planeta que foi modificado pelo ser humano. E quantas modificações nós fizemos e que talvez nos trouxeram prejuízos que hoje, literalmente, nós estamos trabalhando muito para reverter, né? E não porque nós somos maldosos, mas porque, infelizmente, nós não tínhamos conhecimento que muitas das coisas que eu, você e muitos dos nossos espectadores do Fluxo Essencial aprenderam lá no primário, né, que agora não é nem mais primário, ensino fundamental. Não, isso é recurso inesgotável. Não, hoje em dia é esgotável. Né? E aí, diante não só da questão da saúde integrativa, a gente também tem os conceitos de saúde única, de saúde planetária, onde nós vemos a importância tudo, né? De cuidarmos de todos, né? De cuidar do ser humano, de cuidarmos dos animais, de cuidarmos das águas, de cuidarmos do nosso planeta. E aí entra, né? Poxa, será que o Reiki consegue cuidar de tudo isso? Consegue. Por quê? Você pode fazer Reiki em planta? Eu posso fazer Reiki em planta, posso fazer um Reiki em animal. Quando você falou isso, eu não sabia. E o mais legal, Lu, quando a gente vê uma prática integrativa, nós vemos que por trás dela existe um sistema filosófico. E o Reiki, ele tem um sistema filosófico ordenado por algumas frases. E uma dessas frases que eu acho maravilhosa, que me causou e delegou para a humanidade, foi só por hoje. Né? Então, só por hoje, o que eu posso fazer? Eu posso cuidar de uma pessoa, eu posso cuidar do meu planeta, eu posso cuidar da água, eu posso cuidar da sociedade. Todo dia a gente tem uma chance de poder fazer alguma coisa por alguém, né? Sim, e às vezes as pessoas pensam, né, Lu? Poxa, como é que eu posso cuidar da sociedade? Eu vou ter que fazer um serviço voluntário. E aí o desafio que eu lanço é: faça algo mais simples, mas que possa ser trabalhado todos os dias. Como, por exemplo, ser gentil. Eu acredito muito nisso, Ricardo. Eu acho que a gente, no nosso dia a dia, a gente fazer o bem perto da gente, e todas as pessoas que podem passar na nossa frente, a gente pode ter a chance de ter uma palavra gentil, de ter um ouvido, um papo mais empático, né? Que a gente consegue realmente escutar o outro, entender o outro sem julgar. Eu acho que isso já faz da gente, ao nosso redor, a gente pode entregar o melhor da gente no nosso dia a dia. Sem grandes, porque eu acho que às vezes até eu também já pensei em coisas muito grandiosas, mas quando eu acho que você falou da simplicidade, é no simples do dia a dia. É que você pode, todo dia, ter uma chance de poder fazer tudo isso que você está falando, no nosso dia a dia, sem grandes coisas. E eu acho que assim a gente pode transformar aos poucos, porque eu acho que a mudança
que a gente tem vem de nós. Muito mais do que dos grandes, vem de uma sociedade onde trabalham as pessoas perto, onde a gente pode fazer diferença no nosso entorno. Não é? Você não acha? Pequenos movimentos que transformam o mundo. Eu acho. Né, Lu? Eu acredito muito nisso, pessoalmente. A gente vive num mundo onde todo mundo tem pressa de tudo, mesmo diante do trânsito parado. Né? A gente pensa, poxa, eu estou no trânsito parado. E aí, cada vez que eu ouço uma buzina tocando, eu fico pensando, para quem essa pessoa está buzinando? E aí é exatamente esse breve instante onde esse silêncio ecoa, né? Esse silêncio de 5 segundos, ele incomoda demais. Por quê? Porque eu fico pensando, poxa, essa pessoa está buzinando para quem? Por quê? Para fazer barulho, para fazer ruído, para mandar a pessoa ir, ela não tem aonde ir. Ela não tem onde ir, exatamente. Né? E aí eu falo, muitas pessoas perguntam, o que você faz no trânsito para não buzinar? Eu falo, eu coloco a mão no meu coração, ou em cima do meu abdômen, ou mesmo a minha mão sobre a minha mão, e eu me aplico o reiki no trânsito. Né? Isso impede que eu buzine? Impede que eu buzine para o exterior e que as ideias, que às vezes não são boas, elas comecem a tocar as suas buzinas dentro de mim. Mas assim, muitas vezes quando eu falo sobre tratamentos, que eu sou uma entusiasta, né? Quando a gente vai se equilibrando no dia a dia energeticamente, com essas práticas, com aplicação de reiki, com cristal, com floral, com frequência, que hoje a gente tem muitas coisas disponíveis para a gente, se a gente tem essa disposição de estar sempre fazendo isso e tentando entrar em equilíbrio todos os dias, porque é um processo, a gente não se equilibra de um dia para o outro, né? Mas todo dia, talvez no trânsito, 1 hora, você não vai ter esse ímpeto de buzinar, porque você está um pouco mais calmo, você está um pouco mais equilibrado, se você faz sessão de reiki toda semana. Eu não sei, eu estou viajando, assim, eu acho que quando o ser humano ele consegue fazer essas escolhas de se tratando dia após dia, o tempo que ele tem, mas ele tem a intenção de tentar se equilibrar. Talvez num momento de estresse, de ansiedade, aos poucos ele vai se centrando um pouco mais. Eu acho que uma das maiores lições que os bebês nos ensinam, Lu, é que entre um choro e outro, eles param e respiram. Eles tomam fôlego. Para quê? Para se comunicarem cada vez mais alto. Depois eles aprendem que talvez chorar e berrar não leve a nada. E eles começam a se expressar de maneiras diferentes. Eu acho que a gente vem, enquanto humanidade, chorando muito, respirando pouco e se esquecendo que nós temos as ferramentas necessárias para talvez não se chegar à solução de todos os problemas, porque eles existem. Sim. E nós precisamos de ajuda e não é vergonha alguma pedir ajuda. Não estamos sozinhos, eu sempre falo isso. A gente, né, tem que pedir ajuda. Mas, Lu, se pensar naquilo que a gente usa, até peço perdão a você e à audiência, vou usar de um chavão aqui, mas você quer uma mãozinha? Olha essa frase. Você quer uma mãozinha? Para que eu preciso de uma mão? Eu preciso de uma mão para me levantar, eu preciso de uma mão para fazer um carinho, eu preciso de uma mão para saudar, seja através de um aperto de mão, seja através de um gesto que no Oriente é muito utilizado. Que eu acho lindo. Né? Reverência. As reverências, não é? E sabe, Lu, aí eu falo, poxa, por que ao invés de buzinar, eu não posso usar a minha mão para me cuidar? Né? Fazer, às vezes, o que a criança faz, ela se toca, ela se descobre, né? Ela coloca a mão, né? Ela vai tateando. E as pessoas perguntam, poxa, Ricardo, mas falando assim, parece que você não tem problema nenhum, você é um cara super zen, super tranquilo. Não, eu tenho problemas. Eu passo nervoso, eu sinto vontade de buzinar.
Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma opção para algo diferente. Uma escolha diferente. Né? Eu posso ir para algum outro lugar. Né? E que lugar é esse? É um lugar que ele é super próximo. É um lugar onde eu estou presente naquele momento, com criatividade, com abertura, sem julgamento, né? Que são 3 princípios, por exemplo, que fazem parte do mindfulness, né? Uma atitude de abertura. Os problemas, eles existem, mas como eu vou cuidar deles? Né? E aí, todas as vezes que eu dou cursos de Reiki, eu falo que uma hora eu vou mandar fazer um adesivo para as pessoas não colocarem nos carros, mas colocarem em camisetas e até na testa ou até no cantinho da lente do óculos. Reiki-se. Né? Tem um problema? Poxa, eu não preciso, Lu, de 15 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia. Às vezes eu só preciso sentar, parar e sem que ninguém perceba, colocar as mãos sobre as minhas coxas ou pegar, fazer um carinho, algo assim nas minhas mãos, com a intencionalidade de transmitir algo de bom para mim. Que te traz calma. Que talvez te traga... nesses momentos que você fala que você está nervoso, que você se sentar e respirar. Exatamente. E por que o Reiki ele vem ganhando esse protagonismo ao longo do tempo, né, Lu? Enquanto uma das práticas integrativas. Porque ele é muito fácil, ele é muito simples. Né? E eficaz. Ele é eficaz, ele é efetivo. Né? Eu acompanho semanalmente todos os artigos científicos que são publicados através de bases de dados eletrônicas, as melhores do mundo. O que vem sendo publicado sobre Reiki? Quais são os artigos que falam? Não é? Olha, tem 2 artigos que apontam efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais do Reiki? Uma pessoa voluntária do estudo reclamou que o Reiki produziu nela uma sensação de intenso calor. Às vezes, dependendo da pessoa, uma sensação de intenso calor pode ser incômoda, mas conversando com tantas pessoas, as pessoas se sentem acolhidas. Esse calor ele pode ser explicado de diversas maneiras dentro da fisiologia, ele pode trazer inúmeros benefícios. Isso é fato. O primeiro benefício é que, de uma maneira muito simples, a gente pode falar que variações de 0,5, 1 grau podem matar bactérias que são pouquíssimo resistentes a variações pequenas de temperatura. E um outro efeito colateral que as pessoas falam é sonolência. Mas eu falo, o que talvez seja sonolência para uma pessoa e que essa pessoa tenha achado ruim, talvez para a maior parte da população seja tudo que a pessoa busque. Um estado de relaxamento. Um estado de relaxamento que induza um sono não de 20 horas, mas pode ser um sono de 6 horas, mas com uma qualidade muito boa. Reparadora. Regeneradora. Por quê? Porque a gente tende a pensar o quê? Que durante o nosso sono nós temos vários processos de regeneração celular, nós temos a concretização das memórias mais importantes dos fatos que nós vivenciamos ao longo do nosso dia, é ao longo do nosso sono, não é, que nós vamos consolidando os nossos aprendizados, e ao longo do nosso sono que nós relaxamos as nossas fibras musculares, nos preparando para o próximo dia. E dentro dessa sociedade do cansaço, acho que é Han o nome desse filósofo, é um filósofo, se não me engano ele é japonês, ele fala, dentro desse cansaço todo, esse cansaço não é físico, esse cansaço ele é físico, ele é psicológico, ele é social e ele é até um cansaço espiritual. Tanto que a gente vê muitas pessoas se afastando do que é espiritualidade em essência, né? A espiritualidade aqui, enquanto uma dimensão que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e é conceituada por grandes pesquisadoras como a Cristina Pukowski, né?
que ela traz dentro do conceito de espiritualidade uma questão de transcendência e conexão. Qual é o sentido da minha vida? Né? A espiritualidade, ela não é sinônimo de religião ou religiosidade. A espiritualidade, ela se traduz em respeito pelas religiões, pelas religiosidades e por aquelas pessoas que não professam. Porque eu tenho amigos ateus que sentem essa transcendência, essa conexão, quando fazem uma trilha ou tocam uma música. E eu vou falar, né, que eles têm um nível de espiritualidade, de conexão com eles mesmos, que é gigantesca, né? E a gente vê uma sociedade que muitas vezes rotula, né, espiritualidade como religião e religiosidade, assim como rotula o reiki, não é? Assim como rotula outras práticas integrativas, muitas vezes até como pseudociência, né? Às vezes até me perguntam, poxa, Ricardo, você não tem medo quando as pessoas falam que as práticas integrativas são pseudociência? Eu falo, não. Por quê? Porque é a visão de uma parte da sociedade. Aí as pessoas falam, mas a gente fica tão chateado, tão aborrecido quando as pessoas chamam de pseudociência. Aí eu falo, olha, com todo respeito, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas. Sim. E temos de pensar o quê? Que até pouquíssimo tempo atrás, algumas pessoas foram mandadas para a fogueira por achar que o Sol seria, entre aspas, o local por onde os planetas estariam transitando ao redor dele. Muitas pessoas morreram por falar, olha, a Terra não é o centro do universo. Você que pensa que a Terra gravita em torno do Sol, você é um pseudocientista. Né? Isso é pseudociência. Né? As pessoas pegam e podem falar, poxa, eu não acredito que uma agulha de acupuntura possa trazer alívio da dor. Mas não é só a agulha. É um conhecimento de centenas de anos. É uma visão, é uma racionalidade de pensamento vindo da China. Milênios atrás, né? Milênios, né, Lu? Tem muita coisa voltando, né? Pra gente agora como um presente. E as pessoas estão muito mais abertas para receber. O grande escritor A.G. Wells, ele tem uma frase que eu adoro, Lu. E o final de nossas explorações será talvez voltar ao lugar onde começamos e olhar esse lugar como se fosse visto pela primeira vez. Eu também acho. Também acho. Porque a gente está revisitando os lugares e resgatando o que é a nossa essência. Né? E nós estamos descobrindo que os filósofos antigos, eles tinham dentro das suas 7 artes liberais, dentro do trivium e do quadrivium, a valorização da retórica e da oratória. O quanto a palavra tinha poder. Mas aí eu chamo a atenção para algo que você falou que tem tudo a ver com as práticas integrativas. E eu falo que deveria ser uma disciplina obrigatória, não para o ensino superior, mas para o ensino da vida, que é a escutatória. Que é o que você, enquanto comunicadora, traz à tua audiência. A escutatória é o fluxo essencial, não apenas de ouvir, mas de escutar. E quando a gente faz o reiki, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando também a escutatória. O que eu chamo de escutatória? É convidar a pessoa a escutar o silêncio enquanto ela é cuidada, e escutar o silêncio do corpo é escutar os sentidos, as sensações, as percepções, e até o terapeuta, para que aquele momento seja um momento onde ele se escute, onde ele reflita sobre o que ele está fazendo naquele momento. Até para ele ser um canal mais puro, né? Exatamente.
Até falando um pouquinho aqui, voltando, quando você fala sobre no Reiki, lá no C. Camargo, você consegue dizer as diferenças? Porque nem todas as pessoas talvez lá dentro, são abertas ou não a fazer o Reiki dentro da C. Camargo. Você vê melhoras das pessoas que são abertas? Quais são os depoimentos da pessoa que tem um câncer e aceita, né, que seja aplicado o Reiki nela, das pessoas que não aceitam, né? E depois, as pessoas que não têm, por exemplo, né, nenhuma doença, como é que o Reiki ela pode ser de uma forma, como eu estava falando, a gente se equilibrar. Então, das pessoas que fazem, das pessoas que não fazem dentro da C. Camargo, se você vê essa diferença bem clara, né? E das pessoas que não estão, né, no hospital, que estão, por exemplo, não tendo problema de saúde sério, como é que o Reiki pode me ajudar de uma maneira preventiva? Legal, Lu, pensar quando a gente fala em cuidar da pessoa com câncer, a gente cuida dela, que está passando pelo adoecimento, a gente cuida da família, que teoricamente não está atravessando o adoecimento, mas ela também vive o adoecimento. Com certeza. Né? De diversas outras maneiras, e a gente também trabalha a questão do cuidado com o Reiki dentro da nossa instituição, com os nossos colaboradores, com os profissionais de saúde. E aí trazendo primeiramente para o set de um Cancer Center, né? Nós temos relatos maravilhosos e incríveis. Pessoas que relatam desde questões que a gente vê e que eu vejo desde que eu tinha 16 para 17 anos, que é a questão de melhora de sono, melhora de apetite, melhora de disposição. A gente vem observando muita questão relacionada à questão do controle da dor, né? Então, para o paciente com câncer, ele tem dor crônica, então é um momento onde o Reiki ele ajuda toda a estratégia que a clínica, o médico de acompanhamento desenhou para o controle da dor, o Reiki vai lá e ajuda. Ele ajuda na questão da ansiedade, não é? Ele ajuda o paciente a engajar-se no tratamento, e a gente vê muitos relatos de pacientes, por exemplo, na quimioterapia, que trazem para nós, poxa, olha, eu fiz 2 ciclos de químio, que eu tive tal e tal e tal reação, e eu percebi que com o Reiki eu tive uma reação menor, ou eu não tive determinada reação adversa, não é? Do ponto de vista do familiar, que entre aspas estaria bem, mas a gente sabe que ele precisa ser cuidado. Poxa, eu me sinto menos ansioso, eu sei que eu estou preocupado com a saúde do meu ente querido, mas eu ainda tenho um pouco mais de esperança. Eu sinto que eu consigo conversar mais, eu sinto que eu consigo me abrir mais, não é? Olha, eu sinto menos dor. Por quê? Porque a gente sabe, diversos estudos apontam cuidadores familiares de pacientes com doenças crônicas de alta complexidade sofrem de dores crônicas pela tensão muscular. Imagino que sim. Né? A gente vê isso. Né? E em termos dos colaboradores, eles falam, poxa, às vezes eu estou super cansado, estou no final do meu turno, quando eu vejo, eu vou lá, recebo o Reiki e de repente parece que eu estou no começo de tudo. Né? Poxa, eu vejo o Reiki como um novo ponto onde eu posso ter um outro olhar sobre o que é cuidado. Né? Alguns deles, quando fazem formações ou quando já vêm com formações de Reiki, eles falam, poxa, o Reiki ele mudou a minha ótica sobre o que é cuidar. Né? E o quanto importante é o Reiki estar totalmente alinhado e complementar ao tratamento médico convencional. Sim, não é, Lu? sim. Sempre. Sim. Não só o Reiki, mas todas as práticas. Sim. Agora eu falo que um depoimento, acho que um dos mais lindos que me tocaram foi um senhor que
ele chegou e ele relatou, ele chegou super cabisbaixo, ele chegou, ele não queria muita conversa, e ele se dirigiu ali para o local onde o reiki ele está ali dentro do AC Camargo de maneira ambulatorial, né? Na unidade Antônio Prudente, e ele foi para lá e ele, depois da sessão, ele pegou, chamou uma das terapeutas que cuidou dele e falou: olha, eu cheguei aqui para minha primeira sessão de químio hoje e eu tinha certeza que era o final da minha vida. Eu não sei o que foi feito aqui. Eu não sei nem direito o que é essa coisa que fizeram em mim. Mas eu vou falar uma coisa. Eu estou sentindo esperança. Deve ser tão bom escutar isso, né, Ricardo? E aí, Lu, quando a gente fala, eu sinto esperança, é a esperança no tratamento médico convencional, que a gente tem os melhores médicos, as melhores tecnologias para cuidar da pessoa com câncer. E quando a pessoa mentalmente ela está melhor, com certeza o tratamento deve ter mais eficiência. Muito mais, né? E aí, assim, até dando uma esticada no depoimento, Lu, na outra semana, esse paciente voltou e ele foi receber novamente o reiki e ele pegou, ele comentou com a mesma terapeuta: olha, semana passada eu falei que eu senti esperança, mas eu deixei de comentar uma coisa que eu pensei na minha casa. Além de esperança, eu senti que a quimioterapia e o momento que eu recebi a notícia de que eu estava com câncer poderia ser o final da minha vida. Mas eu não sei o que fizeram aqui comigo, mas eu tenho certeza que é um novo ciclo que se inicia. É uma nova vida que começa, né? E até por isso que a gente sempre fala, né, Lu? No AC Camargo nós estamos do começo ao recomeço. Isso é até uma das frases que o marketing fala, né? Do começo ao recomeço. Né? Faz sentido. A ciência e a vida sempre estão ao seu lado. E eu acho que a gente traz também muita coisa, Lu, e eu trago não só do reiki, mas de todas as práticas. Hoje a gente tem o reiki, tem a arte-terapia, tem a musicoterapia, tem yoga, tanto ambulatorial quanto yoga no leito, tem a auriculoterapia para os colaboradores. A gente tem várias técnicas, tem meditação online, toda quarta-feira, né, às 16 horas no YouTube oficial. E a gente traz muito o quê, Lu? A gente traz muito a questão de honrar o legado da Dona Carmen Prudente. Que eu sempre falo, a Dona Carmen, ela diferente de todo hospital que nasce enquanto lugar de cuidado para depois ter um corpo de voluntariado, ou seja, de pessoas que se preocupam sobretudo com o ser humano, a Dona Carmen ela fez todo o movimento inverso, né? Ela agrupou pessoas que estavam preocupadas em cuidar de outras pessoas e em cima disso fundou-se o que era o Hospital do Câncer e hoje é o AC Camargo Cancer Center, né? Entendi. E a gente tem, né, como logotipo o sorriso dela. A gente fala que com muito orgulho a gente carrega o sorriso da Dona Carmen no nosso jaleco, no nosso peito estampado. E todo o amor que ela nos ensina e todo o amor que a gente traz, por exemplo, através das práticas integrativas. O amor que a gente traz através do reiki, né? Até você pediu depoimentos, né? Eu tenho uma ficha de avaliação de experiência onde o paciente escreveu amor-terapia. E eu acho que é a base de muitas das coisas do que a gente trabalha dentro das práticas e dentro do reiki. É a base do amor, é a base do doar-se, a base do servir, né? E principalmente a base da intenção do cuidar e do cuidado. E, sobretudo, com muito respeito à tradição, com muito respeito à ciência, né? Para quê? Para que nós possamos cada vez mais
trazer informações de qualidade para que o público e também os profissionais de saúde se sintam seguros, né? Porque segurança e ciência é a base do verdadeiro cuidado. Entendi. Eu acho isso lindo, eu acho você me trazer esse tipo de cuidado que eu acho que até na primeira conversa que a gente teve antes de você vir para cá, né, foi uma surpresa muito agradável escutar, que a gente sempre tem, graças a Deus, eu nunca frequentei muito hospital, mas é sempre aquela coisa, né, do hospital ser uma coisa muito daquela coisa tradicional, de doença, daquela coisa ser um pouco amorosa, de uma coisa muito, né, da parte do médico, né, das pessoas um pouco frias, assim. E quando você traz esse tipo de informação, eu acho uma expectativa maravilhosa que eu não tinha em questão desse cuidado interno, né, dessa equipe que cuida muito além da doença, que faz a gente olhar o ser humano como um todo, né, cuidar da família, né? Não só cuidar da doença, cuidar da mente, do espírito, porque é um conjunto que faz a pessoa melhorar, né? A gente precisa tratar a causa, não só sintoma. Então, eu acho lindo. E o que a gente também tem agora, com uma, entre aspas, um ponto crucial para o desenvolvimento no próximo ano, são estratégias para cuidar de quem já atravessou a jornada, Lu, né? Quem passou pelo câncer, né? Nossa, eu tive um câncer e agora, né? Eu tenho uma história. Do que do medo de voltar ao câncer, você quer dizer? E aí vamos lá, dentro dessa história tem o medo da recidiva, o medo da volta, tem Entendi. A questão do medo de sequela, o medo de ter algum estigma, né? O que eu posso fazer por esse paciente que passou pela jornada, né? E aí fica até um registro. A gente vem tentando trabalhar muito, né? Eu falo não só o AC Camargo, mas várias outras instâncias, várias outras instituições, né? Atualmente eu estou como coordenador do Comitê de Práticas Integrativas da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, que é uma sociedade que não é só de psicólogos, mas ela é multiprofissional. E a gente sempre fala, a gente tenta tirar essa questão dessa adjetivação bélica do câncer, né? Ah, é uma luta, é uma guerra, não é? Não, pera, é uma doença, é um momento de adoecimento, haverá uma jornada a ser cumprida e vamos não travar uma guerra, porque na guerra existem pessoas que matam e pessoas que morrem. Nós não estamos aqui para matar ou morrer. Nós estamos aqui para cuidar. E depois de receber essa questão do cuidado, que pode ter como desfecho a cura, o que eu vou fazer com esse paciente, com essa pessoa que passou por essa jornada? Eu estou trabalhando com uma pessoa que ela tem uma história marcada por uma jornada que envolveu dor, envolveu sofrimento, envolveu uma série de sentimentos e conflitos. E como eu posso cuidar dela? E a gente tem essa preocupação, como é a nossa preocupação com o profissional, mas com a pessoa com câncer que atravessou a jornada, né? E até os norte-americanos, eles têm uma palavra, né? Survivor, né? A gente fala o sobrevivente, a gente conversa com pacientes que gostam de falar, eu sou um sobrevivente, né? Outros viram e falam, não, pô, eu não sobrevivi. Não, eu me curei, né? Eu fui curado, né? Por onde eu passei, por onde eu caminhei, eu atravessei este desafio, né? E a gente começa a desenvolver estratégias, né? Onde vários profissionais começam a fazer movimentos para que a gente possa continuar a cuidar
desta pessoa que passou pelo câncer, né? E ajudá-la a continuar se cuidando, só que de uma maneira diferente. Por quê? Porque ela passou por um lugar que possa ter lhe causado traumas, que possa ter lhe deixado medos. Ela, com certeza, ela é totalmente diferente. Mas o que nós podemos fazer por ela, né? E nós estamos muito preocupados com isso. E também preocupados, Lu, com a questão de quem cuida. Por quê? Porque parece um paradoxo, né? Quem muito cuida, às vezes, é quem menos se cuida. Com certeza. Né? Eu olho para o outro, mas às vezes eu esqueço de olhar para mim. E aí a gente vive essa questão que muito se discute a respeito de burnout, a respeito de estresse, e aí eu trago um outro conceito que a gente vem trabalhando muito, que é fadiga por compaixão, que é aquela fadiga que se faz quando eu tenho tanta compaixão pelo outro, mas às vezes eu não consigo dar tudo que o outro precisa. E não é porque eu não quero, é porque às vezes não tenho ferramentas, eu não tenho possibilidades de dar mais. E aí eu fadigo, eu me canso, eu me entrego tanto, mas esse tanto me parece ser o mínimo. E isso remete, por exemplo, também ao mito do curador ferido, ao mito de Quiron, né? O centauro que foi o grande mentor de Hércules, né? E que, infelizmente, depois de matar a Medusa, o Hércules ele fere Quiron, né? Eu já vi essa história em algum lugar. Essa história é linda demais, eu já vi né? essa história em algum lugar. Quiron é o curador que sempre ele está ali ajudando as pessoas, ele está ali sempre ensinando, sempre cuidando, e ele não consegue cuidar da sua própria ferida. Ele sempre tem a dor, né? Porque aquela ferida que foi produzida ali pela ferida produzida ali pela flecha com o sangue da Medusa, né? Não consegue fechar, né? Então é aquele paradoxo. O que eu faço? Né? Eu tanto cuido dos outros e eu não consigo cuidar de mim. Por que eu faço isso? Né? E é uma coisa que eu sempre alerto, por exemplo, os nossos estudantes, seja de graduação, seja de pós-graduação da área de saúde. Né? Cuidado para não serem curadores feridos. Cuidado para não reproduzirem-se, né? Como Quirons, né? Como centauros machucados por tudo que vocês vão vivenciar. Vocês têm ferramentas para ajudar, né? É uma pena que Quiron não conhecia as práticas integrativas, né? Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe, muitos profissionais de saúde buscam práticas integrativas, dentro delas o Reiki, para quê? Para trabalhar a questão do autocuidado. Para se reequilibrar, né? Para se reequilibrar. Eu imagino, deve ser muito complicado você passar o dia inteiro cuidando de pessoas, né? A pessoa ela deve entrar num estado de... Não sei se é de estresse, de ansiedade, de ver seu problema, de ver sua doença. Tem vários tipos de paciente, aqueles que só estão sempre internalizando aquela doença, aquela coisa. Devem ter pacientes mais leves também. Imagina você ficar o dia inteiro falando de doença, né? Por mais que você traga uma forma positiva de se ver as coisas, acho que inconscientemente o profissional ele precisa de dar essa se tratar também, né? Ele precisa se cuidar, né, Lu? É a metáfora do avião, né? Quando a cabine for despressurizada, tá da máscara. Antes de colocar a máscara na criança, coloque a máscara em você. Então, para cuidar bem, cuide-se bem primeiramente, né? Busque o autocuidado, né? É o que a gente sempre sugere. Por isso que vários profissionais de saúde vêm buscando cada vez mais recursos, né? A gente tem vários profissionais de saúde, por exemplo, que antes dos plantões eles vão para suas aulas de yoga, né?
que vão receber reiki, que vão receber outras práticas de imposição de mãos, enfim, que se utilizam, né, de diversas ferramentas para quê? Para poderem ter o seu cuidado essencial para bem cuidarem das pessoas. Porque nós somos seres humanos, não somos máquinas, e apesar de termos a inteligência artificial avançando cada vez mais, a inteligência artificial ela nunca, jamais vai ocupar o lugar da humanidade no centro do cuidado a outra pessoa, né? Um robô, ele nunca vai conseguir, com a inteligência artificial mais aprimorada que se tenha, e me perdoe o tempo se daqui 150 anos alguém resgatar esse episódio do Fluxo Essencial e eu estiver errado, aí eu volto para pedir desculpas, mas a gente discute bastante sobre a questão de toque afetivo versus toque instrumental. Então, por exemplo, uma coisa é um profissional da enfermagem vir e fazer uma coleta de sangue sendo extremamente técnico. Ele vai cumprir o seu objetivo, que é extrair uma amostra de sangue? Vai. Mas é muito diferente dele vir executar a mesma tarefa com afetividade. E a gente sente isso, né? A pessoa, quer dizer, eu com empatia. Total. Né? Tanto que isso em ciência a gente chama toque instrumental versus toque afetivo. Não é? Desenvolver a técnica, existe a possibilidade de se desenvolver a técnica com humanidade? Claro que existe. Depende de quem? Depende do profissional. Às vezes o profissional ele está tão esgotado que ele não consegue desenvolver humanidade por causa da correria, por causa da demanda, por causa das pressões. Mas o que a gente tem de trabalhar e desenvolver? Né? A questão de sensibilizar os gestores na melhora das condições de trabalho, nas possibilidades de ofertarem aos trabalhadores da saúde possibilidades, por exemplo, de terem momentos onde eles se sintam cuidados. Então, hoje em dia, nós vemos vários hospitais no mundo oferecendo cuidados a partir de práticas integrativas para os seus colaboradores. Né? Um cuidado, por exemplo, que as pessoas às vezes falam assim, isso daqui não parece nada. Uma garrafa de água mineral. Né? Às vezes, um momento de descompressão de 5 minutos com uma meditação guiada. 5 minutos. Porque as pessoas, às vezes, elas têm aquela visão, né, Lu? Que eu, para meditar, eu preciso estar no topo de uma montanha, no Tibete, eu acho, né? Com aquele nascer ou aquele pôr do sol maravilhoso, e que os pássaros cantem em silêncio para não atrapalharem o meu estado meditativo. Não, né? Mesmo dentro do caos, a gente deve achar aonde é o pico da montanha onde nós estamos. Né? O pessoal pega e fala assim, vai me dizer que você já meditou no banheiro? Eu falo, já. Por quê? Porque era o único lugar onde eu poderia encontrar 3 minutos. E até assim, você viver mais em presença. Outro dia a gente teve um podcast muito interessante. Até no banho, né, você trazer a presença, sendo uma meditação ativa, o banho, sinta a água, né? Sinta o sabonete, né? Desse momento, porque acaba sendo uma meditação ativa. Então, todos os dias, durante o dia, você pode achar, né? Outro dia eu fiz um vídeo que eu falo assim, se você vai para academia, tenta procurar na hora da academia, prestar atenção no seu corpo. Em vez de ficar na rede social, nos intervalos das séries, ficar conversando com um amigo, presta atenção na sua respiração, presta atenção no seu corpo. Às vezes você não está tão legal para pegar um certo tipo de peso. Quando você presta atenção no seu corpo, você fala, hoje eu não estou legal. Então, acaba sendo, durante o nosso dia, um pouco de meditação ativa. Para mim, Não sei se você acha que uma meditação ativa, ela também traz essa um pouco mais de presença para a gente. Traz muito, Lu. Às vezes a gente perde oportunidades maravilhosas. Eu também acho. Você falou do banho. Às vezes as pessoas elas têm de fazer um percurso de 2 quarteirões. Do trabalho até o restaurante ou do trabalho para casa.
Existe um monge vietnamita, Thich Nhat Hanh, que ele desenvolveu alguns protocolos, por assim dizer, né, que estão em alguns livros maravilhosos que falam sobre a meditação caminhando. É uma meditação ativa e eu posso praticar, né? Daqui até o ponto de ônibus, daqui até o metrô, né? O banho que você falou, né? As pessoas pegam, às vezes, tomam aquele banho apressado, né? Hoje em dia nós temos algumas técnicas que fazem parte, por exemplo, do mindfulness, como, por exemplo, mindful eating, onde você começa a aprender que nós todos, ao longo da nossa vida, a gente deixa de alimentar-se para simplesmente comer, ingerir comida. Concordo, né? totalmente. E a gente para de perceber os sabores, os cheiros, as texturas. E quando a gente vê, não é o Ricardo e não é a Lu que está comendo. É uma pessoa ansiosa que busca fazer com que a ansiedade se farte e pare de incomodar o meu cérebro. Né? E o duro é que a ansiedade, ela é uma moça gulosa, né? E que só se contenta com coisas gordurosas e chocolate. Né? Por quê? Porque é energia. Né? Existe uma base fisiológica para isso. Né? Então a gente começa, por exemplo, poxa, a hora que eu estou comendo, que eu estou me alimentando, será que talvez é uma hora que em 30 segundos eu não possa prestar atenção naquele momento e fazer um exercício de uma meditação ativa? Eu acho. Como você disse, né, Lu? Parar de simplesmente jogar o shampoo no cabelo, para quem tem cabelo, né? Mas mesmo assim você sentir a água, né, escorrendo. Sentir a água, né? Às vezes até fazer uma coisa que eu gosto bastante de fazer, né, Lu? Às vezes mudar a temperatura da água para você sentir o que é mais quente, o que é mais frio, né? Às vezes eu tenho aquela sensação, né? E às vezes a gente ter a oportunidade de ver oportunidades em pequenas coisas. Eu né, acho muito isso, Ricardo. Eu acho que eu acho que se a gente prestar atenção, a gente consegue aos poucos. E eu também acho que as coisas elas são simples. A gente são pequenos atos, até, sei lá, outro dia eu estava pensando na procrastinação, eu tinha que fazer um negócio simples, bobo em casa. Eu falei, não, vou lá, vou fazer agora. E depois, quando eu comecei a prestar atenção, são nas simples coisas que, de repente, nas grandes coisas, você vai pensar igual. Né? Às vezes é uma besteira. Então, assim, a gente precisa prestar mais atenção nessa simplicidade da vida, dos atos que a gente vive todos os dias, e pensar que ali, aquele momento, a gente pode estar praticando alguma coisa. Que lá, quando tiver uma coisa maior, a gente vai ter um músculo para conseguir falar, não, eu vou fazer. Porque você já está, não, às vezes é um simples, tá aqui, não, vou colocar aqui. Não, vou colocar agora. E aí, nessas pequenas coisas, a gente vai criando músculo para a gente enfrentar coisas maiores. Você não acha? Com toda certeza. O que as pessoas perguntam. O que eu preciso fazer para aplicar reiki? Eu falo, a primeira coisa, você tem que ter intenção de cuidar. Aí depois, eu falei assim, e depois? Mais nada, porque todas as pessoas já aplicam reiki, só que com outro nome. Quando eu cumprimento uma pessoa com intencionalidade de saudá-la, né? Aquele aperto de mão que é forte, que é gostoso, que transmite conexão, você já está passando algum tipo de energia, né? Quando a gente abraça uma pessoa, a gente está fazendo troca de energia. Quando a gente troca um olhar, quando a gente sorri. E aí vem o que a pandemia nos ensinou, né, Lu? Que foi sorrir com os olhos, né? Porque a gente já não podia é verdade. sorrir, né? Por causa das máscaras, né? Eu lembro, né, conversando em meio à pandemia com vários colegas profissionais de saúde, eles falavam assim, Ricardo, você fala tanto em sorrir, mas você continua sorrindo? Eu falo, sim, porque a gente sorri com os nossos olhos, a gente sorri com o nosso corpo, a gente sorri com a nossa voz, né? Poxa, mas mesmo diante de todo o caos,
existe sim todo o caos, existe o nosso caos interno, mas a possibilidade que a gente tenha de pelo menos dar um sorriso, porque às vezes, Lu, uma pessoa ela está numa UTI, numa situação muito delicada, e o que vai acontecer? O que ela precisa é de um sorriso, é de uma palavra, né? Eu falo, isso é o reiki dos olhos, isso é o reiki das palavras, né? Você tinha perguntado anteriormente, Ricardo, e o reiki para uma pessoa que não está passando por um adoecimento? Ele é aquele momento de autocuidado que vai dar o que você falou agora, a musculatura necessária que você precisa para quando você for exigido lá na frente. Você está mais equilibrado. Você tem mais equilíbrio, não é? O que a gente chama, não é? Hoje em dia a gente fala ser resiliente. Eu falo, para uma pessoa que não está passando pelo adoecimento, o reiki, assim como as outras práticas, são ferramentas promotoras de resiliência. Tem uma pesquisa super bonita de uma enfermeira de 2023 que ela fala isso. Ela mediu resiliência em pessoas que não estavam passando por adoecimentos. E essas pessoas, elas recebiam reiki todos os dias. E aí ela pegou e no final de 3 meses, ela pega e ela fala, ela coloca uma problemática, né? Um problema matemático para que elas resolvam, e ela vai medindo a questão de frequência cardíaca e frequência respiratória. Ela vê o quê? Que as pessoas que foram recebendo reiki ao longo daqueles 3 meses, mesmo quando elas não sabiam fazer, elas ou apresentavam soluções mais criativas e elas tinham um controle maior do que da sua frequência cardíaca e da sua frequência respiratória, ou seja, os hormônios do estresse estavam em níveis equilibrados. A pessoa não perdeu o controle. E as pessoas que não praticavam, que eram do grupo controle? Aumentava o batimento cardíaco, aumentava a frequência respiratória, a pessoa entrava, o coração disparava, entrava em taquicardia, ou seja, eu tenho uma menor resiliência. Né? E hoje a gente precisa muito disso, né, Lu? Porque hoje os desafios, eles não são diários. Eu falo que eles são horários, né? Assim, entre 3 e 4 horas. O que aconteceu? Não aconteceu nada? Não, em algum lugar aconteceu alguma coisa. E como é que eu vou lidar com isso? Né? E aí é o ponto em que a gente fala, o reiki, as práticas integrativas, elas nasceram na atenção básica, na atenção primária à saúde. A porta de entrada no SUS, onde você consegue resolver praticamente 80% dos problemas. São problemas, às vezes, corriqueiros. Se eu preciso de um especialista, é atenção secundária. Um ginecologista, um pediatra. Se eu tenho um problema mais sério, eu vou para atenção terciária, que é alta complexidade. Pessoas com doenças crônicas de coração, pessoas com câncer, pessoas com problemas endócrinos, como diabetes. Hoje o reiki ele trafega por tudo isso, mas ele vai além da questão da atenção primária, secundária e terciária. Ela vai para a atenção quaternária, que é o quê? Que é a questão da prevenção e da promoção de saúde. Por quê? Quando eu promovo saúde, automaticamente eu previno doenças. E aí é o ponto onde a gente fala, né, Lu? Muitas pessoas veem prática integrativa, assim como, por exemplo, a psicoterapia, como ambulâncias. Por que ambulância, Lu? A hora que eu tô mal, eu ligo, a ambulância vem, salva a pessoa, resgata, transporta do ponto A ao ponto B, medica, tá boa, acabou. Não, eu me dou alta, eu estou bem. Mas espera aí. Psicoterapia, práticas integrativas, mesmo alguns tratamentos que visam a questão de promoção de saúde, prevenção, qualidade de vida, não são ambulâncias.
Você sabe que aqui no meu canal, quando eu comecei a pensar, a fazer o podcast, que é uma coisa que eu acredito e é uma coisa que eu queria muito tentar passar para as pessoas, é um processo, é uma jornada. Hoje a gente não tem paciência com a gente mesmo, quem dirá com os outros. Mas se a gente praticar nessas tratamentos um pouco mais sutis de energia, que se você se der a chance de acreditar num processo que você precisa lá, né, como lá naquela experiência de 3 meses, você precisa fazer por um tempo. Não adianta você fazer um dia, daqui um mês você fazer de novo, e para você realmente, não sei se isso, você pode me corrigir, você precisa de um tempo ali para você fazendo, para aquela energia, para você conseguir ver um resultado. As pessoas, elas não dão esse tempo, e eu queria muito tentar passar para as pessoas que existe um tempo que você precisa fazer esse tipo de tratamentos mais sutis, de energia, de equilíbrio, enfim, tudo que nós estamos falando aqui no podcast, mas você precisa acreditar nesse processo e você precisa se dar essa chance de exatamente, em vez de você usar uma ambulância, você prevenir. E nós não estamos falando só de doença, a gente está falando de estresse, de ansiedade, de você conseguir ter um raciocínio mais criativo, tudo isso. Mas você precisa de um tempo. Para a audiência ver, Lu, que você está falando totalmente correto. Quando eu fiz o doutorado, a gente tinha a previsão de que os voluntários recebessem 12 sessões semanais de Reiki, uma sessão por semana. E a gente ia fazendo a mensuração da semana 0 à semana 4, da semana 4 à semana 8 e assim consequentemente, né? A gente começou a ver que entre a semana 0 e a semana 4, as alterações eram muito pequenas, muito sutis. Praticamente não acontecia nada. Nada que fosse estatisticamente significativo. A gente tinha depoimentos, né? O que a gente em ciência chama, dentro das abordagens de extração de dados qualitativas, né? Quando a gente trabalha muito subjetivo, a gente tinha depoimentos maravilhosos, mas objetivamente, do ponto de vista de análise fisiológica, nada acontecia. A partir da 4ª semana até a 8ª, foi aonde realmente o corpo começou a dar alguns sinais de que o relaxamento profundo estava lá, de que a temperatura periférica estava mudando, de que a tensão muscular estava cedendo, né? Ou seja, exatamente o que você falou. São processos, são jornadas que nós temos de seguir, né? As pessoas muitas vezes pegam e falam, né? Poxa, eu fui fazer uma meditação, não gostei. Aí eu falo, mas quantas vezes você meditou? Ah, meditei uma vez 15 minutos. E a segunda vez? Porque nem sempre... Não teve nem a segunda vez. A gente gosta de uma coisa de primeira. E outra, existem centenas de tipos de meditação, como existem diversas escolas de yoga, né? Eu falo que eu nasci no Hatha Yoga e eu vou continuar no Hatha Yoga até o fim, mas hoje eu gosto muito, me identifico muito com o Iyengar Yoga, né? A questão o pessoal às vezes fala, né? Poxa, mas o Iyengar Yoga, ele fala muito da questão da retidão da postura, da questão de correção, né? Você tem ajustes milimétricos que você tem que fazer. E eu falo, não é o ajuste do asana, da postura. É o ajuste da tua alma, é o ajuste da tua conduta, é o ajuste da tua mente, né? E isso leva um tempo para se ter, né? Quando a gente forma uma pessoa num curso de Reiki, eu falo, não adianta você pensar que você vai sentir tudo que todas as pessoas com 10 anos praticando Reiki vai sentir. Por quê? Porque leva tempo, as experiências são únicas, né? É a mesma coisa, Lu. Você, quando começou enquanto comunicadora, dava mais frio na barriga do que tinha hoje. Com certeza. Né? Eu me lembro a primeira vez que eu dei aula na graduação. Eu transpirava pra caramba, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer Reiki numa outra pessoa, eu tinha medo. Tinha medo de errar.
E hoje é uma coisa que eu procuro transmitir para as pessoas que fazem reiki e que aprendem reiki, né? Se você tem o amor, não tenha medo de errar, né? Vá com calma, vá com tranquilidade, mas não tenha medo. A intenção também é muito importante, né, nesse momento. A verdadeira intenção de realmente... Daí a gente acaba consertando, a gente vai se empoderando no caminho, né? Se a gente parar, assim, por causa de qualquer coisa, a gente não consegue ter essa maturidade de ir relaxando, né? No meu primeiro podcast que eu gravei, né? Assim, eu estava super nervosa. E eu realmente o que você falou, você vai se soltando, você vai conseguindo acostumar com o processo, né? É muito legal isso. Ricardo, como é que você, na sua visão, você está vendo a expansão das práticas integrativas aqui no Brasil? A gente está num momento excelente, Lu. Nós estamos passando aí por uma fase onde nós temos diversos grupos dentro de universidades públicas, sejam federais, estaduais, municipais, se aplicando, né, a questão do desenvolvimento de estudos com metodologias muito sérias. Nós temos hoje, só aqui em São Paulo, né, na cidade, os melhores hospitais privados com serviços de saúde integrativa. Nós temos hoje vários hospitais públicos no Brasil com práticas integrativas. Já citei aqui o Hospital do Servidor Público Municipal, né? A gente tem no Complexo Hospitalar do Mandaki, aqui em São Paulo, na Zona Norte, trabalho maravilhoso da Dona Edilma, onde tem cromoterapia, reiki, terapia de florais, né? Nós temos diversos hospitais que trabalham com pessoas com câncer, além do AC Camargo, com outros trabalhos. Nós temos no mundo diversos grupos que trabalham e que nos dão cada vez mais segurança, além, é claro, do respaldo da Organização Mundial da Saúde, da OPAS e, bom, portarias ministeriais, a gente tem essa questão de segurança. O que a gente está vendo também em termos de expansão são pontos que vêm me deixando particularmente muito felizes, né? Por causa da minha natureza enquanto professor. A crescente da busca de profissionais por programas não só de especialização, né, pós-graduação lato sensu, mas de pós-graduação estrito sensu. Atualmente, no AC Camargo, né, eu estou com 6 alunos cursando o programa de mestrado profissional, os 6 fazendo trabalhos com práticas integrativas. Né, o que denota essa crescente pela busca, esse interesse, né, pela comunidade científica. E acho que é bem importante se falar também do quanto estão sendo abertas algumas fronteiras em relação a novas tecnologias e novos equipamentos que estão chegando ao Brasil e que são extremamente promissores dentro das suas propostas, né? Aqui até dar um spoiler para a audiência do Fluxo Essencial, né, Lu? Você vai receber em breve a Camila e a Mila, né, nossas queridas amigas da Butterfly Wellness, que é uma clínica de promoção de bem-estar que tem, né, várias práticas integrativas ali dentro do seu rol de tratamento e tem uma tecnologia emergente, né, chamada de Energy System, né, que você já teve a oportunidade de passar ali pelos momentos de cuidado, que é uma tecnologia que trabalha com emissão de campos energéticos, né, que ao se encontrarem com os seus próprios campos energéticos, ou seja, existe uma interação entre biocampos que trazem bem-estar, que trazem relaxamento, né, que trazem redução de ansiedade e uma série de benefícios, né? Até se você quiser contar como é que foi a tua experiência, para o pessoal ficar mais ansioso para ver o depoimento da Mila e da Camila. Eu fiz o tratamento quando elas fizeram no sábado, quando elas fazem com Sound Healing. E elas aplicam reiki,
Então tem lá as placas, né? Que depois vou explicar no outro podcast, que fazem essa junção de energia, né? Não sei como é que você estava explicando. Aí tem o Sound Healing e elas vão aplicando reiki na gente conforme a gente está recebendo tudo isso. Assim, eu acho que foram 2 horas, assim, eu não vi passar, assim, é o que você fala, a sensação de relaxamento, de bem-estar, de paz, no momento e pós. É uma coisa assim, acho que só fazendo. Eu acho que por mais que eu tente explicar, as pessoas precisam sentir, porque você fica calma. Exatamente, eu acho que se eu tivesse tido algum momento de estresse depois, eu teria respondido de uma maneira muito mais calma. Porque você se encontra num estado de paz, de serenidade, que assim, é inexplicável. Né? A tecnologia, que eu falo que eu sou uma entusiasta, ela trouxe essa oportunidade para a gente, né? De você conseguir experimentar essa sensação. É mágico. O que é interessante ali, Lu, do Energy System, dessa tecnologia que a Camila e a Mila trouxeram para o Brasil, né? Uma vez que elas são pioneiras na oferta de cuidados através da tecnologia do Energy System, é baseada sobretudo no que a gente chama de protocolos ou ferramentas multimodais. Né? Por quê? Porque ali, né, naquela sala, você tem várias práticas que estão sendo trabalhadas ao mesmo tempo. Então, você tem a questão de emissores, de campos energéticos, né? Você tem a questão da cromoterapia, você tem a questão de terapia baseada em música, que é o Sound Healing associado ao Energy System, ou seja, vários tipos de abordagens que em conjunto produzem esses ganhos e esse cuidado que a gente veio falando hoje na nossa conversa, que é um cuidado biopsicossocial e espiritual, né? E até, assim, é uma coisa que me deixa, assim, eu sou um entusiasta dessas novas tecnologias, por quê? Porque a Butterfly, ela é uma clínica de promoção de bem-estar, mas ela tem um compromisso muito sério também com a questão de abrir as suas portas à pesquisa científica, à investigação, a entender o que é o processo do cuidado. Né? Não é simplesmente um lugar que oferta um tratamento que você vai lá, passa por uma experiência e acabou. Não, existe um segmento. E isso é o que fortalece a questão do cuidado baseado na integralidade. Assim como o que fortalece as práticas integrativas, até pegando um gancho, Lu, são iniciativas que a gente vê no nosso país que procuram levar as práticas integrativas a municípios, a lugares que às vezes não têm as mesmas oportunidades dos grandes centros, das grandes capitais. Né? Eu recentemente estive em Porto Alegre, né, vivenciando ali uma experiência, o primeiro seminário nacional de práticas integrativas em hospitais e municípios. E lá existe, né, um deputado federal no Rio Grande do Sul, deputado federal Giovanni Cherini, que ele vem promovendo essa política de acessibilidade dos municípios, né, às práticas integrativas. Então existe um programa chamado Município Sem Doença, né, onde a base desse município sem doença, além da questão das práticas integrativas, além da promoção de qualidade de vida integral, ou seja, biológica, psicológica, social e espiritual, né, é a questão também da preocupação com a felicidade. Né? Por quê? Legal. Porque eu acho uma coisa fantástica, né, e que infelizmente passa despercebido, né, Lu? Que um dos indicadores de desenvolvimento humano é o quê? O índice de felicidade bruta, né? Igual tem no botão? Exatamente. Por Ai, que eu sonho com esse botão. né, essa questão do botão, de ser um país que tem os seus desafios, né, um local que tem muitas coisas a serem trabalhadas, o índice de desenvolvimento humano é tão grande exatamente por causa dessa questão, o índice de felicidade.
né? E a gente vê o quê? A gente vê políticos no Brasil, né, que infelizmente em torno de tudo que nós vemos, né, que nos deixa tristes, né, porque às vezes por políticas, às vezes famílias deixam de se ver, né, a integralidade se perde, né. Eu falo, né, o que é política? Política é a arte do diálogo, né, a arte da união da polis, né? Infelizmente, devido a ideias que poderiam sim ser opostas, mas poderia se ter o respeito de ouvi-las, né? A gentileza, a gente vê que mesmo em meio de tudo isso existem ainda, não só, eu falo que não são políticos, são pessoas que são comprometidas e são agentes políticos que trazem em si, no seu braço, essa bandeira, né, de promover a questão municípios sem doenças, né, práticas integrativas nos municípios, né, municípios às vezes que são pequenos, né, mas que têm ali terapeutas, né, como eu conheci vários terapeutas ali de Rosário, no Rio Grande do Sul, que vieram conversar comigo ali no evento e tem várias ideias de ajudar a população, um município pequeno. E, poxa, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente pode implementar? E aí eu falo, é uma outra possibilidade, é uma outra frente que eu e outros pesquisadores e outros agentes, a gente vem trabalhando muito, né, Lu? E até ontem me perguntaram, né, poxa, Ricardo, qual que é um sonho que você tem, né? Eu falo, um sonho muito grande que eu tenho é que a gente consiga formar outras pessoas que consigam continuar e perpetuar esse movimento que vem de décadas, que vem de centenas de anos atrás, né? Pessoas que consigam olhar para trás, como a gente conversou hoje, né, Lu, de ir beber lá na fonte, né, lá na fonte de Hipócrates, né? E eu sempre falo isso para os estudantes de medicina, né? Quando se faz o juramento, qual é um dos aforismos, né? Primo non nocere, primeiro não vou causar danos. E para eu não causar danos, o que eu tenho que fazer? Ter cuidado comigo para ter a consciência do cuidado ao outro. E como é que eu vou cuidar do outro? Eu vou lançar mão de todos os meios e todas as ferramentas necessárias para promover bem-estar e qualidade de vida. E aí é o momento onde a medicina convencional, a tecnologia se encontram com práticas e saberes ancestrais e milenares. Que a gente possa despertar nessa meninada de hoje essa consciência, né? De que a vida é muito mais do que a doença, né? E de que uma coisa que infelizmente não se ensina na escola e deveria talvez ser a primeira lição: quem somos, não é? A diferença entre o verbo ser e o verbo estar, né? Quando nós estamos doentes, nós estamos. Nós conjugamos o verbo estar, faz parte de um momento. Nós não somos doentes, nós somos humanos. E humano vem de onde? Vem de humus, vem de terra fértil, vem daquele lugar onde você planta, você rega, você cuida, né? Você espera as estações passarem, você vive, não é? O calor do verão, você vive o que é o recrudescer do calor do outono, você sente o frio como uma etapa que deve ser vencida e atravessada, mesmo sabendo que no frio a gente se encolhe, mas existe nessa lição do encolher-se a lição de que às vezes a gente precisa se recolher. Sim. Para que o entendimento a respeito dos nossos processos venham, né? Verdade isso. De que cobertores são agentes que não geram calor. Eles só não deixam o nosso próprio calor sair do nosso corpo. O calor é nosso, né? Eu falo, o inverno é necessário para que nós possamos pensar nisso, para que depois a gente encontre a primavera e o renascimento.
né? Que lindo, né? Eu ia te perguntar assim, nossa, qual seria... Você acabou de falar seu sonho, eu ia perguntar que mensagem que você queria deixar para as pessoas que estão nos assistindo, mais de tudo que você falou aí no final, que foi tão lindo, mais alguma coisa que você queria deixar de mensagem para as pessoas? Você já falou tanta coisa, mas você queria deixar mais alguma mensagem para as pessoas que estão escutando a gente? Porque a gente falou muito, o assunto foi o reiki, né? Mas a gente falou muito sobre a vida, né? Que mais que você queria levar para as pessoas, para a gente deixar aqui de mensagem para elas? Primeira mensagem, muito obrigado. De nada. Muito obrigado a você, muito obrigado a cada um que está aqui nos assistindo. A mensagem, junto do agradecimento e da gratidão e do reconhecimento de profissionais sérias, empáticas, simpáticas e humanas como você, que dão a oportunidade para que a gente possa falar, né, sobre o cuidado que se deve ter com a vida e as vidas, né? E eu acho que a mensagem, sobretudo, Lu, de que o cuidar faz parte do fluxo essencial da vida. O cuidar do outro, o cuidar de mim, o cuidar do meu planeta. E que, sobretudo, o motor desse fluxo essencial do cuidado, a base de tudo, a base que faz com que essa terra fértil que somos em essência, é o amor. Tudo que você faz com amor é o que eu digo para minha filha Beatriz, né? E aí até eu peço a sua licença para explicar por que eu escolhi esse nome Beatriz para minha filha, né? Beatriz é aquela que traz a felicidade, né? Na Divina Comédia de Dante, Dante conhece o inferno e o purgatório através das mãos do seu mentor Virgílio, mas ele só consegue conhecer o paraíso através das mãos de sua amada Beatriz. Beatriz é aquela que conduz ao paraíso. E é o que eu sempre falo para ela. Filha, a partir da hora que a gente faz tudo com amor e conduz as coisas com amorosidade, 90% da missão está cumprida. E isso é o fluxo essencial da vida. Por que o papai conheceu o reiki? Porque o papai estava passando por um momento de sofrimento, de dor, e pelo amor de outras pessoas que cuidaram do papai, eu consegui retomar, ressignificar e me redescobrir. E dentro de toda essa ressignificação e essa redescoberta, eu descobri que o fluxo essencial da minha vida era essa missão do cuidado e do cuidar. Então, a mensagem principal que eu deixo é, sobretudo, conjugue o verbo amor em todos os tempos, em todas as instâncias, em toda a sua vida. E que esse amor ele possa transbordar de você e que atinja os mais jovens. E que esse amor ele possa se propagar e que esse amor em forma de cuidado possa transformar e deixar a humanidade cada vez mais humana, ou seja, cada vez mais fértil de boas coisas e de um futuro melhor. Muito obrigado, Ricardo, Lu. Obrigado pelas suas palavras. Eu sempre falo, né, que para a gente transformar o mundo, a gente precisa começar a transformar nós mesmos. Então, eu agradeço imensamente a sua participação. Foi uma conversa, assim, fluida, rica. Eu acho que as pessoas vão ter vários momentos para pensar em tudo que a gente falou aqui. Para você que me acompanhou até aqui, eu agradeço muito a sua presença. Não esquece de me seguir para você ver o próximo episódio.